Falar um pouquinho hoje de economia doméstica, depois nós vamos falar de ética. Vamos ver se dá para falar de tudo isso hoje, né? Meu Deus do céu, a gente vive um grande dilema no nosso dia a dia, porque de vez em quando a gente perde tanto o sentido daquilo que a gente estava fazendo, e a gente se desequilibra com as pessoas, se atrapalha, briga, cria confusão, dificuldade, problema, uma série de coisas. Aí passa um tempão lá na frente, a gente olha, observa, olha para trás e fala: meu Deus do céu, olha o que aconteceu, tudo isso, quer corrigir, quer melhorar, quer acertar. Aí a gente leva um tempão para corrigir, melhorar, acertar. Aí quando está entrando de novo no eixo, aí daqui a pouco vem outra coisa que tira a gente de novo do eixo. Aí a gente vai, briga, cria confusão, aquela coisa. Quando a gente está num processo de ascensão também, tanto no trabalho, no estudo, em qualquer coisa, a gente está lá naquele ritmo gostoso, bacana, então você está lá, consegue se dedicar um pouquinho para a leitura, consegue se dedicar para o estudo, está estudando, está indo bem nas coisas da escola, da faculdade, das coisas, daqui a pouco surge um problema e a gente às vezes tem que desviar o foco, ir para outra direção, ir para outro problema, ir para outros caminhos. Mas isso é natural na Terra, porque na Terra nós aqui estamos o tempo todo sendo, por assim dizer, bombardeados, não é? Por vibrações de toda sorte, de toda natureza. Então, andando na rua, no trabalho, em família, em festa, em tudo quanto é lugar, a gente está sempre trocando vibrações e, na maioria das vezes, recebendo também vibrações pesadas, difíceis, especialmente daquelas pessoas que não tem, por assim dizer, uma certa educação espiritual. Então, ela vê um pequeno progresso no seu companheiro, na sua companheira, no seu semelhante, ela já começa a vibrar contra. Ela vê uma melhora em determinada situação de determinada pessoa, ela já começa a não se conformar, por que a pessoa está desse jeito, ela está daquele outro jeito. Na rua, as pessoas veem a gente como uma espécie de inimigo, não sei se acontece isso com vocês, a gente está andando na rua, de repente vem alguém na nossa direção, a gente já pensa assim: opa, está havendo um problema aqui, eu tenho que me preparar. A gente não vê os nossos semelhantes como nossos irmãos, e aí é um problema. Porque a gente fica batendo a cabeça toda hora, todo momento, a todo instante, porque nós não nos consideramos ainda irmãos uns dos outros. E aí vem Jesus com muita calma e diz para a gente: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Imaginem só, Jesus está lá esperando no monte, aquele grupo de gente que veio prender ele. Imagina, precisou de vir um monte de gente para prender Jesus. Que perigo que ele tinha, né? Não tinha nada, nem tinha nenhuma faca, um estilete, não tinha nada na mão. E como é que ele ia brigar com aquele monte de gente, né? Aí vai lá, prende Jesus. Então Jesus: quem é Jesus? Sou eu mesmo. Nós viemos prender você, pois não. Entrega-se assim, tranquilamente, não é? Porque ele vê em todas as criaturas, em todas as pessoas, seus irmãos. Às vezes alguns em condição difícil, outros em condições melhores, mas todos nós somos irmãos. Então é preciso a gente calibrar um pouquinho o nosso sentimento, a nossa razão, né? Razão e sentimento, e calibrando, para a gente entender que os nossos irmãos têm defeitos, têm problemas. Vocês acham que Jesus precisava ter sido preso? Que ele não podia ter simplesmente sumido do mapa naquele momento? Que ele não podia ter feito tanta coisa pelo poder que ele tinha? E no entanto não, ele seguiu as leis direitinho, as coisas que as pessoas queriam fazer. Não tolheu o livre-arbítrio de ninguém, veja, não resistiu à prisão, não resistiu a tudo aquilo que impuseram a ele, veja só, porque tinha uma trajetória a ser cumprida. Então, nós precisamos entender que estamos juntos dentro de um lar, de um grande lar que se chama Terra, e dentro da Terra todos nós temos um nível de parentesco aqui na Terra, por assim dizer, no universo, né? Nós somos parentes universais, não é? Por assim dizer. Já pensou chegar um ET aqui na Terra, né? Eu tenho a impressão que os espíritas são os únicos que vão conseguir conversar com ele. Porque aí chega um ET aqui de outro planeta, Moacir, vai falar assim: escuta, seja bem-vindo, meu irmão, de que planeta que você veio? Não é? Se pegar um outro religioso, ele já vai sair correndo, vai ficar com medo, vai achar que é obra do inimigo, não é? Vai ficar todo temeroso, né? Mas a gente vai conversar com ele: de onde você veio, demorou muito para você chegar, como é que é o seu planeta, como é que são as suas coisas, porque a gente já aprendeu que nós somos uma grande família universal. Então aqui o mínimo que nós podemos fazer é termos sentimentos nobres uns para com os outros, isso é o mínimo, mas nesse mínimo é muito difícil. O que a gente poderia dar de exemplo para mostrar que
é um trabalho que a gente sabe que pode fazer, mas a gente tem dificuldade de fazer, que é construir sentimentos com as pessoas. A gente sabe que pode fazer isso, todo mundo sabe que pode, mas a gente não sei por que resiste. É que nem uma pessoa fala assim, olha, tem um negócio tão legal aí nessa leitura, e a gente pega aquela leitura e fica com aquilo lá, põe na bolsa, depois põe no carro, põe na bolsa, põe na beirada da cama, depois põe no carro, fica meses para fazer uma leitura de meia dúzia de páginas e não faz. E depois que a gente faz, passado meses e anos, fala, meu Deus, podia ter visto isso aqui muito tempo atrás, agora que eu estou vendo. Olha como que nós somos, sabemos que podemos fazer, mas a gente não faz. A gente não pode ter um pouquinho mais de compaixão de uns pelos outros. Trabalho como morador de rua há mais de 30 anos. E eu tenho o coração meio peludo, confesso. A senhora também tem o coração peludo? A senhora achou engraçado? Não, eu ouvi esse termo, achei interessante, coração peludo. Por que será, né, que inventaram isso? Não sei, né? Mas aí virando a rua aqui, vi um senhorzinho sentadinho, comendo ali um marmitex, aí estou pensando assim, eu preciso ter esse sentimento no meu coração, que Deus te abençoe, te ajude, que você possa se alimentar. Porque na maioria das vezes eu não penso isso. Olha só como que nós somos. E eu atendo moradores de rua 3 vezes por semana. E a gente não consegue pensar isso no dia a dia, não é? Então, de vez em quando a gente tem aquela característica meia enérgica, severa. Mas eu não vou ficar na fila. Eu falo, não vou te dar um prêmio por você ter usado droga a noite inteira e agora você vem aqui passar na frente dos outros. Coração peludo, né? Eu não pego filho em lugar nenhum. Então, você não pega filho em lugar nenhum, vai lá no bar e pede lá um café, paga uns 10 lá e toma o seu café lá, você não precisa pegar fila. Sabe assim, umas coisas assim que de vez em quando a gente pensa. Mas é construção, vejam, 30 anos em construção e eu ainda tenho dificuldade, muita dificuldade de entender esse mecanismo, de entender essa necessidade, de entender essa razão, mas ainda muita dificuldade. Então vejam como a construção é uma coisa difícil, especialmente a gente que não fez, não é? Jesus era carpinteiro, a gente não consegue nem fazer um curso de auxiliar de pedreiro para poder entender essa construção que nós estamos fazendo. Vocês já viram uma construção de quem não entende nada de construção? É um negócio terrível, Então o cara vai juntando ali aquele monte de tijolo, aquele monte de coisa, tudo disforme, tudo meio atrapalhado, tudo... Vai numa comunidade, por exemplo, aquelas madeiras, então tem madeira grande com pequena, com coisa assim dobrada. Aí tem um cabo de vassoura segurando para não cair, não sei o quê. É umas coisas assim, terrível. A gente é assim, então, a gente não fez esse curso de construir amor. Nós estamos fazendo aqui, aprendendo juntos. Devagarzinho a gente aprende um pouquinho, não é? Filho, aí vem o filho. Olha que beleza de material de construção que é filho. Porque ele vai, mete o couro em cima de você, bate em você, chuta... sabe, cospe em você, faz tudo contra você, e você quer o melhor para ele, o tempo todo você quer o melhor para ele. Olha a construção de amor que nós temos. E tem gente que prefere ter um animalzinho, com todo respeito, mas um animalzinho é tão bom, né? Porque você chega em casa, você bate nele, ele vem e agrada você. Se ele é preto, você chama ele de branco, ele fica feliz. Se ele é branco, chama ele de preto, ele adora. Sabe, você deixa ele sem comer, fica uma semana viajando, quando você volta ele estava louco de alegria por você. Agora o ser humano é diferente, olha a construção como é diferente. Então a gente já tem construção de sobra com o animalzinho, a gente já sabe como lidar com eles. Ainda mais agora, né? Outro dia vi um aniversário de um cachorrinho na internet, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, misericórdia. Cantaram parabéns, olha quanta coisa. Tinha os amigos dele lá, um monte de cachorrada lá no salão de festa, um negócio assim. Falei, misericórdia, o negócio está evoluindo mesmo, hein? E no futuro a gente pode descobrir que os cachorros que vão salvar a humanidade, não os gatos, os cachorros, porque pelo amor de Deus, a gente não quer ter um ser humano do lado, mas quer ter um bichinho, porque o bichinho é tão resignado, ele não se incomoda com muita coisa. As nossas imperfeições. Morador de rua tem cachorro. Aí eu penso assim, a melhor coisa que tem é ser cachorro de morador de rua, tem liberdade, anda sem coleira para tudo quanto é lado, no meio das praças, atravessa as ruas, vai morrer aí, desgraçado, ele atravessa, não quer nem saber, volta, passa no meio dos ônibus,
Come o que quer, na hora que quer, vai lá, come o mato, come a mortadela do pão que você deu para o cara comer, o cara deixa cair a mortadela e vai lá e come, sabe? Umas coisas assim. Ai, meu Deus. Então acho que não tem coisa melhor do que esse cachorro de morador de rua, porque aquele cachorro não pode, tem que pôr luvinha nele, porque ele sujou a patinha, não pode pisar no sofá, vai subir na cama, tem que dar banho nele toda semana, tem que chamar o camarada com um caminhão na porta da sua casa para dar o banho no cachorro, assim, um negócio assim, né? O cachorro morador de rua não está chovendo, ele está alegre, se meleca tudo no barro, corre para lá e para cá, é bravo, briga com outros cachorros, se impõe. O nosso cachorro, quando a gente anda com ele na rua, a gente tem que andar com um pedaço de porrete, porque se não andar, os outros vêm para cima dele e a gente não sabe como lidar com isso. Tem que bater no outro para não machucar o nosso, é um negócio impressionante. E o cachorro do morador de rua, não, ele se vira sozinho, é ele por si, Deus por todos, tá certo? Então ele está tranquilo. Aí o camarada muda, pega aquelas carroças, ele vai para cima da carroça, fica na carroça, olha só que alegria. Construção de amor que nós já temos. Então não custa nada a gente devagarzinho ir aprendendo e construindo, também com relação aos nossos semelhantes. Se a gente já tem filho, a gente já tem quase metade da obra pronta. Se a gente ainda tem sogra, a gente já tem quase 3/4 da obra pronta. Se a gente tem cunhada que mora com a gente, seu Macir, a gente já tem quase toda a obra pronta. Olha só que beleza, né? Então isso é construção de amor que nós vamos tendo. Então aquela coisa de tolerância, lá com o companheiro ou com a companheira, tem um defeito terrível e você nem se incomoda com aquele defeito. Seu filho está lá indo na direção de um abismo e você fala, você quer ir? Então vai com Deus, quando chegar lá embaixo eu te socorro. Está lá, vai cair num abismo terrível. Você sabe que ele vai precisar passar por aquilo, porque você não consegue convencer ele do contrário. Então, construção de amor é assim, compreender as dificuldades, as deficiências do outro, saber que ele tem imperfeição igual a gente. Tinha uma mocinha da nossa escolinha lá de Carapicuíba que dizia assim, olha tio, errar todo mundo erra. Nossa, é verdade mesmo, né? Olha a outra máxima dela, devia ser um espírito muito evoluído, uma criança ainda de favela. Todo mundo tem seu jeito. Olha como ela encarava a vida. Todo mundo tem seu jeito. Fala, coisa bonitinha, né? Cada um tem seu jeito. Não é mesmo? Então tem gente que gosta de pão com manteiga de manhã, tem gente que acha que aquele pão de manteiga vai dar uma explosão e ele vai morrer no meio da rua. Tem gente que só toma café, tem gente que não toma nada. Então cada um tem seu jeito. Então compreender assim, essas coisas assim simples. Coisas assim. Tem gente que fica o dia inteiro no videogame. Não é? Fica o dia inteiro. Outro dia escutei uma senhora falar uma coisa interessante que eu nunca tinha pensado. Ela tinha perdido o filho porque o filho tinha problemas lá de vícios compulsivos, ela pôs numa clínica, ele se melhorou e tal, aí ele resolveu ir para a faculdade. Chegou na faculdade, no segundo dia ele tirou a vida. Aí ela estava dizendo o seguinte, nós tiramos o celular dele, tiramos o videogame dele, tiramos todas as coisas dele. Se ele estivesse jogando, fazendo as coisas, ele talvez estivesse com a gente aqui. Tirou todos os motivos, talvez, que ele tivesse de viver, sei lá. É um motivo infeliz, tudo bem, paciência, mas é o motivo dele. Agora mesmo, a gente estava pensando assim, mas como a gente está invertendo os valores da nossa vida, porque a gente dá mais valor para o futebol do que para as coisas espirituais. Se você chegar na casa de alguém, tiver uma figura de Jesus, assim, você fala, meu Deus, cara, é fanático, meu Deus do céu. Agora, se tiver a figura, eu ia falar do Ronaldinho, mas o Ronaldinho nem existe mais, né? Do Neymar, meu Deus do céu, onde você conseguiu esse pôster desse tamanho? Vou comprar um para mim. Agora, se é de Jesus, a gente é fanático. Veja só. Veja como que nós estamos invertendo as coisas, não é? Invertendo as coisas, mas às vezes aquilo é um motivo da pessoa viver. Então, se é o filho, se é o marido, é um motivo que ele tem, deixa ele. E nós vamos caminhando devagarzinho, na nossa diretriz, nos nossos trilhos. Isso é importante, a gente caminhar nos nossos trilhos. Estou meio parado, o trem está parado. Parado, daqui a pouquinho você vai mais um pouquinho. Dá uma partidazinha nele, dá mais uns passinhos, uns metrinhos para frente. Compreensão, tolerância, amor. Isso nós precisamos.
Eu ouvi um senhor falando sobre ética, e ele estava falando a diferença entre moral e ética. Eu fiquei assombrado de saber isso, eu nunca tinha imaginado que era isso. Ele falou, olha, um povo sem ética precisa de lei para tudo. Sabe quantas leis a gente tem no Brasil? Milhares de leis. Porque nós temos que ter alguma coisa que regule. Não pode sentar no lugar reservado para idoso, precisa ter uma lei para isso. A gente não se toca, sabe? Tem que ter uma lei dizendo assim, não jogue lixo na calçada. Tem que ter uma lei para isso. Porque a gente joga. Então, quando ele fala de moral, é o certo e o errado. Mas a ética é quando vê o coletivo. É o bom ou o mal. O certo e o errado é moral. O bom e o mal é a ética. É bom para todo mundo? É ético. É bom manter a cidade limpa? É ético manter a cidade limpa, da nossa parte. Então ele fala que a ética pode ser em qualquer lugar. Não adianta você achar que vai chegar no Japão e você vai ser ético. Porque se você não é aqui, você não vai ser lá. Aí você pega aquele papelzinho aquela bala de chiclete, sabe aquele papelzinho? Aí você faz assim pequenininho. Ai, tão pequenininho isso aqui, né? Ah, esse chicletinho, uma bobaginha, eu vou ficar segurando isso aqui na mão. Então, é isso que nós precisamos, do coletivo, de entender o que é bom para as pessoas. Então, entra no ônibus assim, é bom para todo mundo? Quem que pode sentar? Quem é que tem mais prioridade para sentar? Às vezes a pessoa tem lá uma característica física forte, robusta, mas ela não está passando bem. Está com calor, está com febre, está trêmula. Não tem prioridade de sentar do que a gente que está bem, que está super bem. Às vezes está no mercado, de repente é melhor para todo o andamento do mercado que aquela pessoa que tem uma coisinha ou duas possa passar na sua frente. Só que sabe o que a gente pensa? E aconteceu comigo hoje ainda. Uma senhora passou na minha frente e eu estava pensando assim, o que eu vou responder para ela se ela falar alguma coisa? Eu estava assim, coração peludo é assim, já fica pronto para a guerra. Vamos para a guerra. Aqui é a Rússia. Aí ela falou, desculpe. Eu falei, não, pode passar na frente, pode ir, senhora. Olha como que eu sou polido, né? Polido. Queria matar ela, mas na hora que ela falou, desculpe, pode passar na frente. Sabe o que aconteceu? Deu um piripaque lá no caixa, não sei o que aconteceu, caiu o sistema, não sei, ela ficou quase meia hora lá por causa de um negócio que ela tinha na mão. Aí eu fiquei pensando, né? Olha, o que eu fiquei pensando? Vamos ver se vocês conseguem adivinhar. Podia ser eu. O que mais que eu podia ter? O que eu pensei ali na hora, né? Bem feito. Para mim ou para ela? Para ela. Porque eu ia ficar meia hora e ela ia me esperar, é isso? Então, ai meu Deus do céu. Então na hora a gente pensa assim, meu Deus do céu, olha só que coisa. Aí você passa seu monte de coisa em 1 minuto e a mulher está lá ainda. Não conseguiu sair de lá. Deu um problema no negócio dela, teve que chamar alguém lá de dentro para o cara vir, para trocar o negócio dela e não sei o quê. Aí você fica pensando, meu Deus do céu, olha aí. Olha como é bom ser bonzinho, tá vendo como é bom? Não é? A gente já pensa isso. Na hora a gente já pensa isso. Mas nós estamos em construção. Veja, a gente tem defeitos, a gente é imperfeito, mas a gente está em construção. Então a gente passa por cima, sacode a poeira e segue um pouquinho, está tudo bem, venceu, não desequilibrou, não aconteceu nada, está tudo bem, e segue em frente, vai em frente. Agora, se a gente começa a criar aquilo, uma energia assim condensada, né? Uma energia guardada, aquela de Hiroshima e Nagasaki não é nada diante daquela que pode estourar dentro da gente. Porque aquela de Hiroshima e Nagasaki pode atingir 1 quilômetro de distância, mas essa que a gente tem na gente é uma russa, ela atinge 50 quilômetros. Porque se uma pessoa ligar para você a 50 quilômetros, você manda ela lamber sabão e tomar banho na soda. Olha a bomba atômica que a gente tem dentro da gente.
Que Deus nos abençoe, que Jesus, nossa, que aflição, né? Que ansiedade. Vamos se acalmar, né? Então, continuemos construindo amor, pensando assim, é bom para os outros? É bom para todo mundo? Façamos. Sejamos mais éticos, mais amorosos, mais fraternos, mais cristãos. A gente começa assim, se enganando a si mesmo. E a gente vai se enganar a si mesmo tanto, que a gente vai acreditar na gente mesmo no futuro. Que nem aquela senhorinha acreditou em mim, né? Ele falou assim, pelo jeito dele, ele queria estar aqui, mas ele deixou eu ir, paciência, agora eu vou, né? Mas pela cara dele, ele não foi muito assim, né? Não foi muito cristão, né, comigo, mas permiti que ela fosse, mas e dentro? Então, no futuro, isso vai ser natural. Faz favor, pode entrar, pode passar, não tem problema nenhum. Hoje a gente tem esses equipamentos eletrônicos, né? Que são maravilhosos. E a gente não precisa esperar muita coisa de ninguém, porque a gente fica lá. Até no trânsito já deixou de ser um problema. Tem pessoa que adora falar, tomara que feche o farol. Eu preciso responder essa mensagem. Feche o farol, fecha. Aí o farol não fecha. Fala, meu Deus do céu, só o outro agora. Aí vai no outro. Ai, fechou o farol, ai que bom. Aí você pega e vai lá e responde a mensagem. É o que nós estamos vivendo. Vamos fazer uma prece pra gente, uma poesia pra gente relaxar, né, Moacir? Pelo amor de Deus, olha o nível de pessoa que o Moacir chama aqui, pessoa tão desequilibrada, perturbada, não, pelo amor de Deus, Moacir. O Napoleão deve estar triste, viu, Moacir? Vê se acha pessoa melhor para vir aqui, pelo amor de Deus. Foi Jesus Cristo quem disse, sob a inspiração de Deus, vai Allan Kardec à terra e fala aos rebanhos meus. Tira o povo da heresia, a minha doutrina amplia, cumpre lá a antiga profecia que eu fiz perante os judeus, como na dura Judéia, não temas tua missão. O Espírito Verdade, eis teu anjo guardião, aumenta as glórias no céu, destrói na terra esse véu que esconde o sol da razão. E o apóstolo dileto despediu-se de Jesus e como um condor fantástico, mais veloz que a própria luz, ao lado de outros heróis, como ele mesmo faróis, passou por milhões de sóis e em Lyon, na França, viu a sua cruz. É uma das poesias que eu gosto muito em homenagem a Kardec, só que ela tem duas etapas, duas fases. A fase da luz e trevas, esse é o nome dela, luz e trevas. O nome do autor é até contemporâneo, o nome do espírito é Castro Alves, e o nome do médium, ele é contemporâneo nosso, que viveu aqui no nosso bairro, chamado, meu Deus do céu, Jorge Risini. E tem lá na rede mundial de computadores, luz e trevas. Eu falei para vocês aqui a parte da luz, e tem a segunda parte, que é a parte das trevas, quando o Kardec chega aqui, o que acontece, não é? Então, se vocês tiverem curiosidade, eu localizo essa poesia, Luz e Trevas, Jorge Risini, Castro Alves, para vocês verem a segunda parte dela, que é as trevas. Muito obrigado pela atenção, não perca as esperanças, na próxima semana pessoas muito capacitadas vão estar aqui para ajudá-los, tá bom? Muito obrigado. Obrigado.